Pessoal, graça e paz, boa noite a todos. A gente vai começar a nossa reunião de treinamento, junto com nossos queridos Eduardo e Elaine, lá de Max Bangu, e eles vão estar falando conosco a respeito da voz de Deus. Então, como ouvir a Deus, né? Eles vão estar falando sobre esse assunto, então interajam com eles. Se vocês puderem colocar o rostinho de vocês aí, seria legal para que eles pudessem interagir com pessoas, né? Quem puder botar foto, vai ser a foto não, quem puder botar o rosto, vai ser legal para eles falarem, né? E verem vocês, tá bom? Então, Eduardo, Elaine, sintam-se à vontade. Qualquer coisa eu estou aqui, é só me pedir para poder fazer. Eu vou orar e aí vocês podem começar, Tá tá? legal. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa noite. Esse é o início de um novo dia. Um novo dia está começando e nós começamos pelo descanso. Descansamos na tua palavra, descansamos em tudo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Nós agradecemos pelos livramentos desse dia, pelos milagres, pela provisão, por tudo que aconteceu. Nós somos gratos, porque sabemos que todas as coisas estão cooperando. O Senhor está trabalhando incansavelmente pelo nosso desenvolvimento até que cheguemos à estatura de Cristo. Pedimos, Espírito, que o Senhor esteja conduzindo de uma maneira poderosa a vida de Eduardo, a vida de Elaine, que eles possam, Senhor, ser conduzidos e direcionados a tudo que é preciso para que possamos ter uma equipe treinada e alicerçada na tua palavra. Muito obrigado pela disponibilidade deles e pela disposição. Que o Senhor os ajude e os use para a honra e glória do teu nome. É isso que nós declaramos em nome de Jesus, que eles sejam usados. Declaramos que os céus sobre a casa de cada um está sendo liberado em nome de Jesus. Todo tipo de ataque na mente, trazendo confusão, trazendo peso, trazendo todo tipo de intervenção maligna. Nós declaramos falência no nome de Jesus. Declaramos que a presença de Jesus é superior a qualquer outra presença. Declaramos que a presença de Jesus ela é suficiente para transformar realidades e para conduzir todos nós à revelação que o Senhor deseja. Ô Espírito Santo, obrigado. Obrigado, porque a tua presença ela é superior e o Senhor nos colocou acima de principados e potestades em Cristo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa condição. Que o Senhor nos conduza a coisas maiores, superiores, a mergulhar bem fundo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Queridos, fiquem à vontade. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, graça e paz. A gente vai começar falando, como o apóstolo falou, a gente vai compartilhar um pouquinho de como ouvir a voz de Deus, né? E a gente sabe como é importante isso na nossa vida, né? Qual a importância disso para a nossa vida, como um todo, né? Porque a gente vive por fé, a gente vive com o Espírito Santo habitando dentro de nós, e existe uma necessidade de um relacionamento profundo com Deus. E esse relacionamento nos proporciona esse acesso pessoal ao Senhor. E quanto mais intimidade, mais relacionamento, mais pessoal vai ser esse nosso contato com o Senhor. E importa ao Senhor que a gente faça tudo com Ele. Nada a gente faça independente dEle. Então, a ideia é que a gente tenha essa mentalidade de tudo que nós venhamos a fazer, a gente esteja fazendo junto com o Senhor, né? Porque essa é a vontade de Deus, que a gente faça tudo com Ele. Então, a gente vai compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido, com toda humildade de coração, e a gente anseia muito que o Senhor use cada um de nós de maneira extraordinária através da voz do Espírito Santo. Amém? A Elaine vai dar continuidade, a Elaine vai estar apresentando, e eu vou estar, em alguns momentos, aqui agregando algum conhecimento também. Amém? Olá, queridos, graça e paz, que bom vê-los. Esse é um assunto muito importante para nós,
E a gente vai começar. Eu queria, se vocês puderem, quem estiver com a tua Bíblia aí na mão, aí, puderem abrir em Hebreus 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Eu vou ler para poder a gente agilizar. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem contribuiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressão exata da imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é o resplendor da sua glória. É o resplendor da glória de Deus Pai. E o que ele quer de nós? Ele quer de nós intimidade. Ele quer ter um relacionamento conosco de intimidade profunda, de uma forma que a gente não precise nem falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, porque ele vai falar conosco e nós vamos entender claramente a voz dele. A vida eterna, ela é conhecer a Deus, né? A gente precisa aprender a conhecer a Deus, mas para conhecer a Deus, a gente precisa de intimidade com o Espírito Santo. A gente só consegue entender a voz dele conhecendo ele e tendo experiências com ele. Porque, às vezes, a gente conhece muitas coisas de Deus, né? Os atributos de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar, o poder dele. A gente pode conhecer, mas se a gente não tiver experiências com ele, não adianta de nada todo esse conhecimento. E, assim, a palavra, né, que eu gosto muito de usar é a palavra... Ela fala... Ai, gente, é difícil de falar essa palavra. Gnóstico. Eu não sei se eu falo certo. Ela significa estar envolvido em íntimo e crescimento de relacionamento. Deus quer que a gente tenhamos com ele esse íntimo envolvimento com ele. Não somente conhecer o que ele pode fazer. A gente só consegue entender o que uma pessoa está falando, né? Às vezes ela está falando algo, mas a gente não consegue entender o que ela quer passar com aquilo, porque a gente não conhece a pessoa. Né? Eu particularmente, eu tinha muito problema com as pessoas, porque as pessoas falavam alguma coisa e eu não entendia o que ela queria dizer. Né? Só depois que eu comecei a ter relacionamento com algumas pessoas, que eu comecei a entender a ideia daquilo que ela estava passando. Né? E uma coisa que o Senhor fala muito conosco é que é sobre o amor, né? A compaixão que a gente tem que ter como ele tem conosco. E uma das coisas assim que eu tenho aprendido muito é o parar para ouvir. Às vezes, nós só queremos pedir, falar. A gente só fala. A gente pede, mas a gente não consegue ouvir. Quando eu entrei na escola sobrenatural, a primeira lição que a gente aprendeu, e para mim foi muito difícil, eu vou dizer para mim que foi muito difícil, que eu gosto de conversar, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de falar. Né? E a primeira lição que a gente aprendeu é sobre o soaking. O soaking é uma ferramenta que nós usamos para as pessoas aquietarem a sua alma, o seu coração para ouvir a Deus. Porque às vezes nós estamos tão agitados que a gente só quer ouvir a nossa própria alma. A gente não ouve o que Deus está dizendo.
E esse exercício, para mim, foi muito difícil. E o exercício, a gente tinha que ficar 1 hora só ouvindo aquela música instrumental que não tem melodia, ela não tem letra, ela não tem nada. Era só uma música. E a gente tinha que ficar 1 hora ouvindo aquilo, sem falar nada, e esperando Deus falar com a gente. Para mim foi muito complicado fazer isso, né? Assim, eu sou uma pessoa que fala muito, quem me conhece, assim, eu falo muito. Mas eu aprendi. Foi difícil, muito difícil, mas eu aprendi a me aquietar a minha alma, como o salmista fala que às vezes a alma dele estava muito inquieta e ele dava uma ordem para a alma dele se aquietar. Então, às vezes, nós precisamos desse tempo de quietude para poder ouvir a voz dele. E existem, né, 5 aspectos que nós devemos observar quando buscamos a Deus. A primeira dela, ela estava embasada lá em Marcos 12:30, que diz: faça de mim seu maior tesouro, então eu me darei a você. O que o Senhor está dizendo é que nós temos que ter Ele como nosso maior tesouro. Igual o pastor Wellington, para quem não conhece, ele, na época que eu era da congregação dele, ele falava muito que o Espírito Santo era o precioso dele. E eu achava muito engraçado quando ele falava isso. E hoje eu entendo por que ele falava isso. E assim, o segundo aspecto está em Jeremias 29:13, que diz lá: me busque de todo o coração, do seu coração, então eu poderei me revelar a você. Para que Deus nos revele o que Ele tem para nos dizer, nós precisamos buscar de todo o nosso coração. Às vezes, né, estou falando assim, quando eu falo às vezes, eu falo de mim mesmo, das minhas experiências. Eu não buscava a Deus de todo o coração. Eu buscava a Deus por alguma coisa que Deus podia fazer por mim. Ou eu buscava a Deus para que coisas fossem agregadas à minha vida, coisas financeiras, coisas assim. E quando o Senhor fala sobre isso, busca de todo o coração, é que Ele quer dizer que não pode ter nada influenciando essa busca, para que Ele possa se revelar a nós. A terceira está lá em Provérbios 3:5, que fala: confia em mim com todo o seu coração, então eu poderei guiar os seus passos. Fala de novo sobre confiança. E a gente precisa confiar plenamente nele para que ele possa guiar os nossos passos. Que às vezes a gente acha pelo nosso entendimento que a gente sabe fazer alguma coisa, a gente sabe o que vai acontecer. Quando ele diz para a gente confiar, é que a gente não sabe o que está lá na frente. A gente não sabe o que pode acontecer, né? E uma vez, uma experiência minha, né? A gente estava fazendo obra na nossa casa e a gente foi a gente foi contratar um serviço, né? A gente buscou na internet sobre esse serviço e a gente viu uma pessoa, né? Anunciando o seu serviço, né? Só que a gente não buscou a Deus se era para fazer ou não com aquela pessoa. E a gente deu um dinheiro de entrada. E a gente perdeu esse dinheiro. Porque a gente não buscou, a gente não perguntou para ele se era para fazer. Porque às vezes a gente minimiza muito Deus. A gente acha que Deus não está preocupado com o que você vai gastar, como você vai gastar. A gente acha que ele não está preocupado com isso. Só que ele fala para a gente entregar
todo o nosso caminho. É todo. Não é somente as coisas espirituais, o que eu vou falar na igreja, o que eu vou pregar na igreja, o que eu vou ensinar na igreja. Não, não é só na igreja, é na sua vida inteira. Nela toda. Todos os aspectos da sua vida. O quarto aspecto, ela está em Salmos 9:1, que lá diz que me adore com todo o seu coração, então eu te presentearei com a minha presença. Às vezes, uma vez eu estava orando, né, porque eu estava me sentindo muito sozinha, e eu estava orando, falando com o Senhor sobre isso, sobre as minhas causas, meus problemas, e o Senhor falou para mim, só me adora. E eu falei assim, Jesus, como é que eu vou te adorar se eu tô ruim, tô me sentindo mal, tô me sentindo um nada, tô me sentindo uma inútil. Ele falou assim, só me adora. A única coisa que você precisa é minha presença, mais nada. Eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer nesse ritmo. É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil a gente fazer as coisas para Deus, porque a gente entende que Deus é uma pessoa. Só que a gente não vê ela. A gente não vê Deus, como eu vejo Dudu, como eu vejo cada um de vocês. Então, às vezes, o nosso olhar, às vezes, ele se perde. O nosso foco, ele se perde, porque a gente não vê a Deus. Por isso que ele fala que a gente precisa confiar nele. Quando a gente confia, a gente não vê confiança. Confiança é uma coisa que a gente não vê, não é uma coisa palpável, é uma coisa abstrata. Então, nós precisamos adorar ele com o nosso coração limpo, puro, sem nada dentro dele, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento por ninguém, sem nenhuma falta de perdão, alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. Se não tem nada a ver com Deus, não tem que estar no teu coração. E o último aspecto está lá em Joel 2:12, que diz: se volte para mim com todo o seu coração, então poderá sentir a minha compaixão e ser abençoado. Eu aconselho você a ler Joel 2 inteiro. Aqui eu só coloquei uma parte do versículo, mas eu aconselho você a ler tudo. E ele, o tempo todo, ele fala sobre o seu coração. O seu coração. E o coração, ele fala sobre o nosso espírito. Então, no nosso espírito, não pode haver nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada que contradiz a santidade de Deus em nós. A santidade dele tem que permanecer. Nós precisamos buscar viver em santidade. A palavra de Deus fala que se a gente não viver em santidade, a gente não verá Deus. E nós precisamos buscar essa santidade. O que é a santidade? É o nosso coração limpo. E a gente precisa buscar isso fervorosamente. De todo o nosso coração, com toda a nossa força. O tempo todo nós precisamos vigiar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós vemos e ouvimos. E precisamos ficar atentos naquilo que Deus está fazendo, que Ele está falando. E Ele só vai nos falar quando estivermos nesse patamar de coração limpo e mãos limpas. Eu queria agregar algo que eu uso para a minha vida. Quando eu
busco na minha intimidade com o Senhor, está falando com o Senhor, está orando, eu procuro me colocar como uma criança na presença do Senhor. A palavra diz que a gente tem que ter o coração como de uma criança, senão a gente não herdará o reino dos céus. Então eu procuro me projetar diante do Senhor como uma criança, me imaginar como uma criança bem pequenininha diante do Senhor. Nesse momento que eu tô no meu devocional com o Senhor, eu me coloco como uma criança diante dele, e para que o Senhor gere em nós esse coração puro, sabe? Porque de nós mesmos é muito difícil a gente ter essa pureza de coração, e a gente, quando se coloca como uma criança, o Senhor nos enxerga como com um coração puro, humilde, né, diante do Senhor. E eu sugiro que faça isso é bem interessante, e funciona de fato. Então, se coloque diante do Senhor, volte os seus olhos para o Senhor. Quando você estiver meditando, volte os seus olhos para o Senhor, somente para o Senhor. E procure se colocar como uma criança diante do Senhor. Isso é muito bacana, é muito legal. Isso gera um coração puro. Amém? Quero continuar. O que Deus deseja de nós? Como eu falei lá no começo, ele deseja intimidade, né? Ele deseja ter comunhão com você, né? Às vezes, nós vamos fazer alguma coisa, e a gente não convida o Senhor para estar conosco. Pode ser no seu trabalho, na sua casa, comendo, você almoçando, jantando. Eu tenho essa mania de, como de manhã, geralmente eu tomo café sozinha, de manhã eu sento e sempre convido o Espírito Santo. O Espírito Santo, vem aqui comigo, vem tomar café comigo. Às vezes eu coloco até uma xicrinha para ele. Aí, às vezes, meu filho vem, mãe, para que essa xícara? Eu falo para o Espírito Santo. Para ele. Às vezes me dou uma de louca, porque eu sou meia louca, sabe? E ele nos chama para ter comunhão com ele, né? Depois que o rei Saul ele foi rejeitado porque ele não confiava naquilo que Deus tinha para fazer, Deus levantou Davi. E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era um homem que, mesmo que ele pecava, ele fazia as coisas erradas, ele se arrependia na mesma hora, né? E se colocava diante de Deus, pedia perdão a Deus por aquilo que ele estava fazendo. E queria ser e fazer exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Me perdi. Vou te olhar agora. Quando Jesus ele chamou os discípulos, as pessoas, né, para andar com ele, fazendo os discípulos. Eles sempre andavam com Jesus para que eles entendessem como Jesus andava, como era a comunhão de Jesus com o Pai. O tempo todo, Jesus ensinava aos discípulos a fazer o que o Pai estava fazendo. E o tempo todo, ele ensinava os discípulos a fazerem a mesma coisa que ele estava fazendo. Só que mesmo os discípulos andando com Jesus, os discípulos eles não entenderam a missão de Jesus aqui na Terra. Eles não entenderam. Eles só conseguiram entender depois que Jesus morreu, ressuscitou, e ele foi ao céu e enviou o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo é que nós temos a revelação do que Jesus quer que a gente faça. Ouvir a voz dele, entender o que ele quer que a gente faça. A oração, ela é um modo, um mecanismo que você entender sobre isso. Uma ferramenta de diálogo com Deus. Só que ela não pode ser um monólogo, que quando só a gente fala, Deus, está acontecendo isso, eu quero que faça isso, eu quero que aconteça isso, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor faça isso.
Tudo isso pode estar dentro da oração, mas também, além de você falar, você pedir, agradecer, adorar, louvar, do jeito que você faz, você precisa parar para ouvir o que ele tem para você. O que ele tem a dizer sobre aquilo que você está dizendo, né? Igual eu estava, eu comento com algumas pessoas sobre a cura que eu tive, né, no meu corpo. Eu, há mais de 20 anos atrás, eu tive tendinite em todas as articulações do meu corpo e desgaste da cartilagem dos meus 2 joelhos. Isso antes do meu filho nascer. E uma vez eu orando, eu estava com muita dor nesse dia, muita dor, porque eu vivia à base de analgésico, e anti-inflamatório. E num dia de dor, eu fiz a seguinte pergunta para Jesus. Eu falei, Jesus, por que o Senhor cura as pessoas e o Senhor não me cura? Como eu vou falar que o Senhor cura se o Senhor não me cura? Essa foi a minha pergunta. E na mesma hora eu ouvi, audivelmente no meu ouvido, você precisa perdoar pessoas. E o que eu fiz? Eu falei, tá bom, quem eu preciso? E durante um tempo eu fiquei com um papel, um caderno perto de mim e eu escrevi o nome de todas as pessoas que eu precisava pedir perdão. Deus falou comigo, eu falei com Deus, com Jesus, sobre o meu problema. E ele falou comigo o que eu deveria fazer. E automaticamente eu comecei a fazer uma lista das pessoas de quem eu precisava pedir perdão. E eu fiz essa lista. Pedi ao Senhor a oportunidade para poder falar com todas elas. Tem pessoas que eu não consegui falar pessoalmente, não consegui nem pelo telefone, mas eu pedi perdão a Deus em nome delas. E pouco tempo depois eu percebi que eu não tinha mais dores. Então, quando a gente pede algo para Deus, nós precisamos parar para ouvir o que Ele tem a dizer a respeito daquilo que nós estamos falando. Porque, através disso, o Senhor vai nos dar uma direção para que algo mude. Né? E existem algumas coisas necessárias que nós necessitamos aprender para que a nossa oração ela se torne central em nossa vida. Uma delas é: eu posso ter um relacionamento pessoal com Deus através de experiências espirituais, ao invés de um monólogo seco e apenas mentais. Foi o que eu acabei de dizer. Antigamente, eu só orava mentalmente. Eu orava na minha cabeça. Depois eu passei a orar só fazendo um monólogo. Depois dessa experiência da cura na minha vida, eu comecei a entender que Deus falava comigo. E eu comecei a entender o jeito de como fazer, de como ouvir a voz dele. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que a essência da adoração ela é um relacionamento amoroso com o Rei dos Reis e não simplesmente ir a ele para obter coisas. Nós precisamos ter um relacionamento com ele. Como é que você tem um relacionamento com as pessoas ao seu redor? Do seu grupo de amigos? Como é o relacionamento com eles? Como é que você fala com eles? Como é que você interage com eles? Você chega para os seus amigos e só sabe pedir coisas? Amigo, faça isso, amigo, faça aquilo, amigo, eu preciso disso. Não, você tem uma conversa com seu amigo. Com um amigo que está contigo, que anda contigo, que você brinca, que você se distrai, fala coisas para ele, assim, de humor. Jesus também quer ter esse relacionamento com você de humor. Brinque com ele. As pessoas acham assim, às vezes eu dou um testemunho, né, que é o meu modo, né, quando eu comecei, quando eu não entendia muito, o modo que eu falava, né, que eu botava Jesus na parede. Não era Jesus na parede, Jesus sabia disso. É o meu modo de falar com ele.
de um amigo para amigo. Eu chegava e falava a verdade para ele, o que eu estava sentindo. Estava sentindo raiva do fulano, eu falava, estou sentindo raiva do fulano, eu quero matar ele. Mas só que Jesus, ele não falava nada, ele ficava só me ouvindo. Igual terapeuta, já viu terapeuta? Já fez terapia, sabe do que eu estou falando. E ele ficava só ouvindo o que eu estava falando. E eu botava tudo para fora. Só que depois que eu falava, eu sentia uma compaixão assim tão grande dele pela minha vida, que eu começava só a chorar. Eu só chorava, né? Por ele me amar, independente de como eu estava me sentindo, do que eu estava sentindo naquele momento. Ele só me amava. Ele só dizia para mim, filha, eu te amo. Eu te amo. E eu quero você. Independente do que você sente, do que você pensa, eu quero você. E a gente tem que prestar muita atenção nos nossos sentimentos também, quando a gente está nesse momento de relacionamento com o Pai, né? Prestar muita atenção no que nós sentimos, um pensamento espontâneo que vem na nossa cabeça, porque o Senhor, ele fala através de tudo isso. A terceira coisa que nós precisamos aprender é que o maior propósito para aprender a ouvir a voz de Deus é que realmente vou conhecê-lo com maior intimidade. Seu coração, né, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sentimentos. Ele fala através dos nossos sentimentos. E o maior propósito disso tudo que ele nos deu isso tudo. Ele nos deu os sentimentos, ele nos deu os pensamentos espontâneos, para que nós possamos entender como ele está falando. Tem pessoas que ouvem, né, a voz audível, como se tivesse alguém falando, né? Tem pessoas que têm um sentimento, tem pessoas que têm visão, que vê, né, como Deus está fazendo. Tem pessoas que têm um pensamento, vem aqui uma imagem na cabeça. E Deus está falando com você. O que você precisa é aprender a discernir o que Deus está falando. A outra coisa que nós precisamos aprender é que o Espírito Santo, ele vai moldar a nossa vida de oração através de... Eu vou mudar a minha vida de oração baseada na cultura que eu aprendi, na cultura lógica. Não, eu preciso ver para que aconteça alguma coisa. Não, eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu preciso crer no que Deus está falando, eu preciso crer naquilo que Ele está fazendo, eu preciso crer que Ele vai fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino. Que a nossa oração, o nosso diálogo com Deus, ele é limitado, porque as nossas palavras são limitadas. O nosso entendimento é limitado, o entendimento de Deus não é limitado. Em Isaías fala que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E às vezes a gente pede algo que não tem nada a ver com aquilo que ele quer fazer na sua vida. E quando não acontece, né, aquilo que a gente pede, a gente fica meio frustrado. Por quê que a gente fica frustrado? Porque a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Para que ele te chamou? Eu não sei se vocês já sabem isso. Isso é uma coisa assim, muito importante. Você saber para que Deus te chamou para fazer. Qual é a sua missão aqui na Terra? Deus te chamou para quê? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta para si mesmos, já estão cientes do que Deus chamou vocês para fazer. Eu vou dizer para você que tem pouco tempo que eu entendi que Deus o porquê, o para que Deus me chamou. Né? E é uma coisa muito importante você saber disso, porque tudo que vai acontecer na sua vida de oração, de intimidade com Ele vai falar o tempo todo te direcionando para a sua missão, para aquilo que Deus tem para você. Porque Deus, você pedir algo que não está de acordo com aquilo que Ele te chamou para você fazer, Ele não vai fazer. Quando em Mateus fala, se pedires, eu te darei. Né? E também fala, aquilo que é ligado no céu, é ligado na terra. Muitas pessoas usam isso para benefício próprio.
Mas o nosso benefício aqui não é próprio. O meu benefício é fazer a vontade dele, é fazer a vontade do meu Pai, cumprir a missão que ele me deu. Poder chegar no final, falar igual Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira. Eu poder falar isso, né? E eu não sei se vocês já perceberam como Deus fala através da palavra dele, a palavra dele conosco, né? Um dos exercícios que a gente aprende na escola, né, que eu aprendi e coloquei em prática na minha vida, deu muito certo. E eu desafio você a fazer, é você buscar em Deus 3 versículos na Bíblia que Deus fala com você, te direcionando sobre a sua missão. Esses 3 versículos, eles vão falar claramente para você qual é a sua missão aqui na Terra. O que você tem que fazer. E para isso, a gente precisa sair um pouco do racionalismo. Às vezes a gente usa muito o racionalismo, o racional. E Deus, ele quer falar além disso. Porque o racionalismo, ele só limita ao homem. O homem, ele é limitado, né, entre o espaço, tempo, energia, massa, né, o que nós pegamos, o que nós vemos, o tempo, né, o tempo do relógio, as 24 horas, os dias da semana, a gente é limitado a isso. Mas Deus não é. O mundo racional e o mundo espiritual, ele precisa estar combinado, ele precisa estar andando junto. Né? Nesse mundo, nós reconhecemos que temos os olhos do coração no nosso espírito. E em Romanos, né, Paulo fala sobre, ele chama isso de homem interior. 22. Que está lá em Romanos 7:22. O nosso homem interior, que é o nosso espírito, ele tem que andar de acordo, junto com o nosso homem carnal, o nosso homem racional, né? O que Deus nos deu. E eu queria fazer um parâmetro nesses 2 mundos, um paralelo, né? Nesses 2 mundos, no mundo racional e no mundo espiritual. Apóstolo, você pode botar a primeira imagem aí? A imagem 1? Claro, só um minutinho. Nesses 2 parâmetros, nós vamos ver como o relacionamento racional e como deve ser o nosso relacionamento no nosso espírito, espírito, o nosso espírito com o Espírito de Deus. Vocês podem ver aí, existem 2 colunas. Uma fala sobre o relacionamento racional, né, o nosso raciocínio, né, o que a gente vê, né, o físico, e o relacionamento espírito-espírito. Vamos lá. No relacionamento racional, a realidade é o mundo físico, é o que a gente vê, é o que a gente toca. E no relacionamento espírito, é a realidade no mundo espiritual. É o que o Espírito fala conosco, nos revela, nos fala, nos mostra. No mundo racional, a realidade ela é percebida através da minha mente, daquilo que eu vejo.
do espírito, a realidade é percebida através do meu espírito. Quando o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. O relacionamento racional, o meu objetivo é desenvolver minha mente. Né? O nosso estudo, quando a gente estuda, a gente faz curso. No outro mundo, o meu espírito é desenvolvido, o meu objetivo é desenvolvido no meu espírito. O objetivo que Deus coloca em nós, a nossa missão. No outro, eu vivo pelo que minha mente diz, que é o nosso racional. Eu vivo pelo que o meu espírito diz, que é o mundo espiritual. A minha mente me direciona por cálculos, cognição e pensamentos analíticos. O meu espírito me direciona por pensamentos espontâneos que fluem e que são colocados em mim pelo espírito. Minha mente é desenvolvida por fazer uso de estudos acadêmicos. Meu espírito é desenvolvido por fazer o uso da comunicação com Deus. Direções são recebidas pela minha mente, analisando o conhecimento adquirido. Direções são recebidas pelo meu espírito, se aquietando no Senhor e permitindo que Ele, de forma espontânea, injete dentro do meu coração seus pensamentos e visões. Na mente flui a palavra logos, a palavra de Deus escrita e decorada. Do espírito flui a palavra rema, o que Deus está falando para mim naquele momento. Palavra revelada. Através da palavra escrita. Um cristão que desenvolve apenas sua mente flui com o conhecimento do Logos. Um cristão que desenvolve seu espírito flui com o poder do Espírito Santo e está baseada no conhecimento do Logos. Então, uma coisa tem que andar com a outra. Não podemos ser muito racional, só com conhecimento, e também não podemos andar somente no espiritual, somente recebendo revelação. Precisamos andar com os dois juntos. É um equilíbrio, né? Deus não está nos chamando para utilizar somente a mente ou o espírito, mas Ele quer usar os dois juntos. A meditação da palavra combinada combina as análises da mente com os espontâneos do nosso coração. As duas funções, elas precisam estar juntas, andando juntas. Jesus utilizou o racional, ele também usou a espiritualidade em perfeito equilíbrio e comunhão. Na vida dele, no cotidiano, do dia a dia, ensinando aos discípulos aonde ele estava. Nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Eu queria agregar só uma coisinha. Isso que ela está falando com relação aos lados da mente, nosso lado esquerdo da mente, ele é analítico, né? Ele é totalmente analítico. E ela vai falar sobre isso mais à frente. Eu vou estar trazendo só uma reflexãozinha para poder ter esse entendimento em cima melhor do que ela falou. O lado esquerdo é analítico, o lado direito ele é sensitivo e criativo. Então, o que ela quer dizer é o seguinte, que a gente tem que exercitar para que a gente ponha em prática esse lado sensitivo e criativo de Deus, que, na verdade, existe até um teste que você consegue fazer na internet, que você consegue ver qual é o lado que você utiliza mais do cérebro. E isso, na maioria das pessoas, é perceptível que a gente usa mais o lado esquerdo, que é o lado analítico. A gente tende a usar o lado analítico e a gente não desenvolve o lado direito do cérebro, que é onde o Espírito Santo fala conosco com mais intensidade, que a gente fica mais sensível à voz do Senhor, mais sensível às visões, mais sensível às revelações do Espírito Santo de Deus. Por isso que ela falou que é importante que esses dois caminhem juntos, que funcionem juntos. Mas isso é de forma
que a gente tem que buscar exercitar, entende? Tem que ser exercitado. Se a gente não buscar exercitar, fica mais difícil. Então, a gente tem que buscar exercitar isso para que funcione de maneira equilibrada. Pode falar. Deus, ele quer usar a sua mente. A mente, ela é um órgão que ela recebe muita informação. E a mente é o que processa a revelação. Porém, a mente, ela não recebe a revelação. Quem recebe a revelação é o nosso espírito. Então, precisamos do espírito e precisamos da nossa mente. Quando o espírito recebe, a mente revela. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso nas minhas aulas, quando eu falo sobre isso, é que Deus, ele traz à nossa mente a revelação, a nossa mente se comunica, Deus traz ao nosso espírito, o nosso espírito se comunica com a nossa mente, e a nossa mente se comunica com a nossa criatividade. Como a gente vai falar isso? E você pode falar isso de várias maneiras, né? A revelação que Deus nos dá, quando ele fala conosco, você pode falar de várias maneiras. Você pode falar numa pintura, você pode falar num poema, você pode falar numa escrita, você pode falar numa pregação, você pode falar num estudo. Você pode falar de várias maneiras aquilo que Deus falou com você, aquilo que ele está comunicando a você, né? E além do nossa mente, nós temos os nossos sentidos. O falar, o ouvir, o ver, o toque, né? O olfato, né? A fala, os 5 sentidos, nossos 5 sentidos físicos, o Senhor usa todos eles para falar, né? Tem uma dinâmica, uma ativação que a gente faz na escola, e eu pretendo fazer ela, se assim o apóstolo me permitir, fazer ela no nosso encontro presencial, falando sobre os sentidos, né? Como Deus usa os sentidos para falar conosco. A gente vai fazer isso em nome de Jesus. Né? E quando a gente consegue, né, juntar os nossos sentidos físicos com os nossos sentidos espirituais, tudo, em vez de você ter somente 5 sentidos, você vai começar a ter 10 sentidos. E eles fluem quase juntos, né? Usando um sentido, usa o outro sentido para comunicar o que Deus quer falar com você. Só um instantinho. Com relação ao que ela falou da comunicação do espírito, né? Nós vivemos por fé. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, o que acontece? O que ela está dizendo aqui é que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito a vontade dele. E a vontade comunicada ao nosso espírito, como ela falou, é transmitida para a nossa mente. E aí a gente consegue expressar aquilo que o Espírito Santo falou conosco. Isso a gente costuma chamar de testemunho interior. É isso que a gente sente, é o testemunho interior. Muitas das vezes, um exemplo disso é quando a gente está numa oração, né? Geralmente acontece isso, quem está envolvido com intercessão sabe o que é isso. Você está na oração, de repente, você é pego por uma impressão muito forte no seu espírito, repentina, que você não está nem na sua mente, de repente vem algo dentro de você, ou um sentimento por alguém, ou você sente uma tristeza muito grande, e sem você saber explicar como, você sabe de quem é aquela tristeza. Isso é o testemunho interior, é o Espírito Santo se comunicando com o nosso espírito, aquilo que ele está querendo nos revelar. Isso daí é a revelação do Senhor, é a palavra rema, né? A palavra do Senhor revelada dentro de nós. É isso daí que é uma parte muito importante, que a gente precisa ficar muito atento. E ele não fala simplesmente através de sentido. O Senhor pode te dar uma visão, o Senhor pode te dar um cheiro, algum cheiro muito forte.
Então, o Senhor fala de várias maneiras, né? E em outras situações, o Senhor pode falar com você através de sonho, como falou com Paulo diversas vezes, através de sonho. Então, isso é o Espírito Santo comunicando ao nosso espírito. E ele fala de várias maneiras, não simplesmente de voz audível. Por isso que a gente tem que estar atento ao que a gente sente, que é o Espírito Santo comunicando ao nosso espírito. E nós precisamos também ficar muito atento, porque da mesma forma que Deus nos comunica, ele usa os sentidos, ele usa a mente, ele usa os nossos sentidos para falar conosco, o diabo também usa. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Porque a gente tem um exemplo, né, em João 13:2, que diz que quando os discípulos eles estavam ainda ceando com Jesus, o diabo ele colocou no coração de Judas para poder trair Jesus. Então, mesmo que você esteja, né, no meio de uma comunidade, no meio de pessoas da igreja, né, numa reunião, numa congregação, o diabo ele pode vir com seus dardos inflamáveis na nossa mente e colocar coisas na nossa mente que não é de Deus, né? Comunicar algo em nós que não é de Deus. Agora, como eu consigo identificar isso? Como eu consigo analisar se é de Deus e se não é de Deus? É simples. Tem que estar de acordo com a palavra dele. Se não está de acordo com a palavra dele, não é de Deus. Joga fora esse pensamento, esse sentimento, porque não é dele. Não é ele que está colocando isso em você. Então, precisamos prestar muita atenção no que nós pensamos, porque o diabo ele vem com um pensamento, uma influência. Tem assim, ó. Ou você ouve, agrega aquilo que ele está ouvindo, ou o diabo também pode usar pessoas para falar com você. Então, precisamos prestar muita atenção quem está falando com a gente, ao nosso redor, porque também as pessoas também são usadas pelo inimigo, pelo diabo para falar conosco, colocar uma ideia na nossa cabeça, colocar um sentimento no nosso coração, colocar algo que não tem nada a ver com Deus. Eu digo a você, faça esse filtro, passa pela palavra. Se não está de acordo com a palavra, não é de Deus. Não é de Deus. Não é isso que Deus está comunicando para você. Apóstolo, pode colocar a segunda imagem, por favor? Claro, claro. Só um instante. Também tem uma outra forma de você identificar, mas como é que eu identifico que é minha voz, que é o meu pensamento, que é a voz de Deus, que é a voz do diabo, né? tá soprando no meu ouvido? Como é que você identifica isso? É bem simples. Os pensamentos que são analíticos, muito críticos, muito criteriosos e analíticos, são os meus pensamentos, são racionais. Os pensamentos ruins que surgem na tua mente, é óbvio que não é de Deus, é do diabo. E os pensamentos bons são de Deus, o Espírito Santo colocando na sua mente. É bem simples. Pode ir. Aí tem uma forma assim prática da gente entender, né? Sobre o cristianismo racional e o cristianismo espiritual, que fala desses dois ambientes que nós precisamos estabelecer, que nós precisamos andar, né? Estabelecido. Um fala sobre estabelecer códigos de ética, né? Precisamos ter códigos de ética para andar, para nos relacionar com as pessoas, né? Estar em comunidade, estar em sociedade, precisamos ter códigos de ética. Mas estes códigos eles precisam estar baseados no poder que opera dentro de mim. Eles precisam estar em conexão. Poder do Espírito Santo. Né? Dentro de mim, eles precisam estar juntos. A ética, ela precisa estar junto com o poder do Espírito Santo operando dentro de mim. Baseado na lei e baseado na intimidade do Abba Pai. A lei, ela vem para nos dar um parâmetro.
né? Ela vem para dizer, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas tem que estar baseado na palavra, né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu passo por tudo, não, eu ando sem dirigir, sem cinto de segurança, porque eu não gosto de cinto de segurança. Eu falei, tu tá pecando, irmão. Porque a lei diz que você precisa usar o cinto de segurança, você não está honrando a Deus nisso. Isso é uma ética. Nós precisamos seguir as leis dessa terra e do mundo espiritual. As duas precisam andar juntas. Baseado em obras, baseado na intimidade de Jesus com a sua noiva. Às vezes nós pensamos só em fazer coisas dentro da igreja. Eu vou dar cesta básica porque Deus mandou dar comida para quem está com fome. Não é só isso. Deus fala para a gente amparar as pessoas necessitadas, mas o Senhor também fala para a gente amar elas como o Senhor nos ama. Direcionado pelo conhecimento intelectual, direcionado pela revelação sobre o conhecimento adquirido. Aquilo que eu falei antes. O que eu estou aprendendo, a palavra logos, ela precisa estar junto com a palavra rema. Uma não anda sem a outra. Elas têm que andar juntas. Se eu recebi algo, uma palavra logos, eu preciso de uma palavra rema para mim poder, para isso haver uma conexão e eu andar na direção certa naquilo que Deus está falando comigo. A teologia promove conhecimento, como os cursos que a gente faz, eles promovem o conhecimento, elas agregam informação para nós. A teologia, ela promove encontros com Deus. No espiritual. No espírito, né? Aquilo que eu aprendi na teologia, ela precisa estar dentro de mim como revelação em Jesus, né? Hoje, eu tinha muita dificuldade de entender as passagens bíblicas, as histórias bíblicas, né? E uma vez eu perguntando para o Espírito Santo por que eu tinha tanta dificuldade, e ele falou assim, para mim entender o que eu estou lendo, eu preciso ler com ele. Eu preciso que ele esteja comigo, lendo comigo. Porque enquanto eu vou lendo na mesma direção, na mesma velocidade, ele vai me dando a interpretação do que eu acabei de ler. Eu não estou dizendo que você vai ler para você pregar. Não, é o que o Espírito Santo está dizendo para você através daquilo que você está lendo. Né? Por muito tempo, me foi ensinado que o Salmo 23:1, né, está dizendo lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E as pessoas, elas pregavam em cima que nada ia faltar, não ia faltar alimento, não ia faltar comida, não ia faltar roupa, não ia faltar nada. Era nessa base que eu aprendi sobre o Salmo 23, desde criança. Só que com o tempo, eu fui entendendo que o nada me faltará é que ele não vai me faltar. Pode me faltar tudo, mas ele não vai me faltar. Isso eu entendi. Então, o que ele disse para mim é isso. Eu estarei sempre com você, independente do que você vai passar. Se você vai passar necessidade, se você vai passar por uma doença, se você vai passar dificuldade na sua vida, eu vou estar com você. Independente do que você passar, eu vou estar com você. Vou ser o seu pastor. O relacionamento com Deus através de terceiros. Relacionamento com Deus de dentro para fora. Uma vez eu disse isso, que eu era igual Jó. Eu só conhecia Deus através da experiência dos outros. O que os outros falavam para mim, né? E eu comecei a buscar em Deus relacionamento com Ele, para me ter experiências com Ele. E aí as experiências elas só vêm com relacionamento. Não existe você ter experiências com Deus o tempo todo se você não tem um relacionamento com Ele. Baseados nos meus esforços pessoais,
baseado em quem eu sou em Cristo. Quando a gente fala baseado nos esforços pessoais, é naquilo que eu busco ser aqui fora. Como? Vou fazer uma faculdade, vou ser o profissional tal. Né? Vou falar aqui da Dani, que a Dani está aqui, é minha amiga, eu posso falar dela. A Dani estudou para ser professora, e ela é uma professora exemplar, e depois ela fez uma faculdade para ser uma psicóloga, e ela também é uma psicóloga exemplar. Ela aqui fora, ela é uma ótima profissional, mas ela precisa ter um baseamento em quem ela é em Cristo, para que ela possa passar, através da profissão que ela exerce, quem ela é em Cristo, qual a identidade que ela tem, ela está firmada em quê? Nisso, ela precisa conhecer, mas isso a gente só conhece, vou repetir de novo, para que isso entre na cabeça de vocês, somente com o relacionamento com o Espírito Santo, que você vai entender quem você é. E nada pode interferir nisso. Nada vai abalar você quando você entender quem você é. Entendimento espiritual em nível consciente. Entendimento dinâmico e profundo, como visões e sonhos e comunhão com Deus. Essas duas colunas, elas foram feitas para andarem juntas. O Senhor Jesus, Deus, criou o ser humano racional, e ele também criou o ser humano espiritual, e eles precisam andar juntos. Não pode um andar na frente do outro. Eu queria só fazer um complemento aí, no item 6 e no item 8, que fala do relacionamento com Deus através de terceiros, né, no racional, e relacionamento com Deus de dentro para fora. A gente tem que ter muita noção da importância desses itens, porque a gente vai começar a entrar num parâmetro aí, numa pegada de tá tratando de pessoas, de estar fazendo libertação em pessoas, e isso é de uma suma importância, sabe? Que a gente não pode ter uma vida de relacionamento com Deus através só de terceiros. Não existe você querer tratar de pessoas, nem para a nossa vida isso é parâmetro, sabe? O importante é que a gente tenha um relacionamento com Deus de dentro para fora, que a gente gere essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a ponto de a gente ser muito pessoal, sabe? Se um relacionamento muito pessoal, para que a gente conheça o nosso Pai, assim como Ele nos conhece de fato e de verdade. Porque se você tentar entrar nesse lugar de tentar tratar de pessoas, tratar de libertação só com conhecimento intelectual, o negócio não flui, não funciona, porque a gente sozinho não consegue fazer absolutamente nada. Nada, a gente não consegue fazer nada. Se a gente não estiver ligado na videira, é só conhecimento. Então não funciona de nada. Outra coisa, nesse item 8, entendimento espiritual em nível consciente, é aquilo que a gente conhece, o que eu acabei de falar. Não adianta você conhecer muito de Bíblia se você não tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Porque o relacionamento profundo com Deus, ali como diz, ele vai fazer com que você fique sensível ao ponto de você ter visões, né? Você receber do Senhor visões, sonhos, e uma comunhão profunda com Deus a ponto de Ele comunicar ao teu espírito a vontade dEle. Então, são coisas que a gente vai experimentar, a gente tem que se lançar para que a gente experimente disso, a gente seja experimentado no Senhor, porque isso é muito importante e é espetacular, é formidável, é uma coisa maravilhosa a gente ser experimentado no Senhor, sabe? E eu sei que a gente vai viver coisas extraordinárias para poder a gente contribuir para o corpo de Cristo de forma excelente, sabe? Porque não tem coisa mais maravilhosa do que você trabalhar com o Senhor. Não Ele trabalhar conosco, mas nós trabalharmos com o Senhor para cumprir a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos nós sejamos curados. Isso é uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para todos nós. Mas a gente tem que
entrar nesse lugar, sabe? De a gente buscar esse relacionamento, buscar essa intimidade, buscar os dons do Senhor e buscar ouvir, estar sensível à voz do Senhor para aquilo que Ele está querendo fazer, para que a gente possa viver coisas extraordinárias, para que a gente possa viver as nossas experiências com Deus, sabe? E eu creio que o Senhor vai fazer isso com a gente. Amém? O Dudu falou uma coisa que o senhor estava me lembrando de uma coisa. Aqui no 6 está dizendo relacionamento com Deus através de terceiros. O senhor estava me falando que a gente precisa aprender a nos relacionar com o nosso irmão. Porque se a gente consegue ver Deus na pessoa, a gente consegue ver o que tem dentro dela, a gente consegue e a gente precisa, a gente necessita de estar junto com os nossos irmãos, estando junto, conversando, batendo papo, comendo à mesa, de qualquer forma. Porque nós vemos, quando a gente vê Deus em outra pessoa, a gente quer adquirir o que Deus deu para ela também. Eu costumo dizer que nós somos um quebra-cabeça. Cada um de nós temos uma peça e juntos nós formamos uma imagem. E qual é a imagem que nós precisamos mostrar? É a imagem de Jesus. Então, o que eu tenho, o Dudu não tem. O que o Dudu não tem, eu tenho. Então, a gente junto, a gente consegue formar alguma coisa. E quando a gente tem essa comunhão com os nossos irmãos, a gente consegue montar esse quebra-cabeça e mostrar para as pessoas qual é a imagem que nós queremos comunicar para as pessoas, mostrar para as pessoas, que é Jesus. A comunhão que Jesus tinha é a comunhão que nós precisamos ter. Então, nós precisamos ver Deus nas pessoas. E como a gente vê isso? Só olhando com os olhos do Senhor. Que com os nossos olhos, nós só vamos ver as coisas erradas que as pessoas têm. Só vamos ver o que as pessoas fazem de errado. Mas a gente não vai conseguir ver Deus, né? Então, nós precisamos aprimorar a nossa visão para que possamos ter um relacionamento com as pessoas. Porque Jesus ama todos. Jesus ama todos nós. E todos aqueles a qual nós vamos ajudar essas pessoas a serem curadas. Jesus ama todas elas. Ele preserva o seu amor por todas elas. Vamos continuar. Quando a gente não consegue, né, fazer com que esses dois mundos eles andem juntos, a gente vive como um fariseu. O que o fariseu fazia? O fariseu, ele sabia tudo sobre a Bíblia, sobre as leis, sobre tudo que Deus tinha falado, sobre todas as histórias, mas ele não tinha experiência com Deus. Então, ele sabia contar as histórias, ele sabia que exercer as leis, às vezes, né? Exercer as leis que Deus deu, mas ele não tinha um relacionamento com o Senhor, com o Deus, né? E nós vemos isso, né, em várias partes da Bíblia, falando sobre isso. Eles memorizavam a lei, eles falavam sobre a lei, eles se esforçavam para viver e ensinar aos outros sobre tudo aquilo que estava na Torá, né? Que antigamente era a Torá, mas a verdade, a intimidade com o Senhor, eles não tinham, as experiências com o Senhor, eles não tinham. Então, eu vejo que, assim, minha opinião, né, meu entendimento, é que eles não conseguiram, de tanto ter tanto conhecimento, eles não conseguiram ver quando Jesus chegou. Quando o Messias chegou, eles não conseguiram aceitar, né, que aquele homem franzino, que não tinha nada, que não tinha dinheiro, não tinha riqueza, poderia ser o rei, né? Como Jesus veio. E com isso, a gente precisa entender que Jesus é a nossa ligação.
É a nossa conexão. Não. O Espírito é a nossa conexão. E Jesus, ele é o que intercede por nós, né? Aquele que chega entre o Espírito e Deus. É Espírito, Jesus e Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, como eu vou ver o meu irmão? A partir de que eu vou ver o meu irmão? A partir do que ele está fazendo? Do que ele está me dizendo? Do que ele está ensinando? Não, eu preciso ver o meu irmão através de Jesus. Eu preciso ver o que Jesus fez pela vida dele. E amar esse meu irmão através de Jesus. Deus nos comunica através de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, é o que Deus está nos comunicando a fazer. A mesma coisa. Agora, como a gente faz isso? Como é que a gente analisa se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado? É olhando para mim. Eu preciso olhar para mim. O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo? As minhas atitudes, elas estão dizendo o que Jesus fez em mim. Elas estão comunicando o que Jesus conquistou na cruz para a minha vida. As minhas atitudes, elas estão em concordância com as atitudes de Jesus. Jesus é o nosso parâmetro. Eu preciso analisar a minha vida com a vida de Jesus. Se a minha vida não está de acordo com aquilo que Jesus fez e está fazendo, eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão a Deus por aquilo que eu estou fazendo de errado e pedir para o Espírito Santo me ensinar o caminho certo, a fazer o certo. Quer falar? Queria agregar uma coisinha em cima do que a Elaine falou aí, essa questão de a gente olhar para o nosso irmão, né, ter o olhar de Cristo para olhar para o nosso irmão, a importância disso no que a gente vai começar a fazer é o seguinte, é que a gente vai pegar muitos irmãos, muitas pessoas para a gente ministrar, e a gente pode se deparar com algumas situações que, se a gente olhar com o olhar da nossa carne, o nosso olhar humano, você corre o risco muito grande de você entrar numa posição de julgamento, de você julgar o teu irmão por causa daquilo que você está ouvindo e acabar se colocando numa posição como se você fosse melhor do que ele, sabe? Você olhar para o pecado do teu irmão, olhar para o que está acontecendo na vida dele e você, inconscientemente, você se achar melhor do que ele. Então, essa é uma importância muito grande. Você pedir ao Senhor que te dê o olhar de Cristo, para que você olhe com o teu irmão, não com o olhar seu, com o seu olhar humano, mas sim com o olhar de Cristo, de como Cristo olharia para ele, independente do problema dele, sabe? Independente do que ele está passando, independente da circunstância e da situação. Porque a gente ali vai ser simplesmente um canal de Deus para poder Deus operar na vida dele. E o Senhor ama tanto a ele que está com problema, como a nós que também temos problemas também. A gente tem que se olhar dessa maneira. Que o que ela está falando com relação a essa questão de você se analisar, né, e você pedir perdão a Deus por algumas coisas que passam no seu coração, é para que a gente não entre nesse lugar de julgamento, como você pegar uma pessoa para você ministrar, e você ouvir o problema dela, você ter o olhar de Cristo, e você não entrar nesse lugar de julgamento. Amém? Uma outra forma assim, de como a gente pode ouvir, né, a voz de Deus é através de pessoas, né, eu chamo de conselheiros espirituais, para que possam nos ajudar a entender aquilo que Deus está falando. Né? Elaine, eu tenho uma mania de quando Deus está falando algo comigo e eu não estou compreendendo de fato o que ele está querendo dizer, eu tenho pessoas na minha vida que eu sempre peço essas pessoas para orar nesse sentido, mas eu não digo para elas o que é. Eu peço para, como a gente fala sobre intercessão às cegas, né? A gente fala muito isso, intercessão às cegas. Então, eu tenho pessoas que eu confio
plenamente nessas pessoas. Isso é um quesito básico para isso. De você pedir essas pessoas para estar orando, né? Para que Deus fale com elas e que confirme aquilo que Deus está falando com você. Porque às vezes Deus fala algumas coisas que nem a gente consegue acreditar naquilo que Deus está falando. Ou então não está entendendo claramente aquilo que Deus está falando, né? E a gente precisa dessas pessoas caminhando conosco para poder nos auxiliar nisso, né? Ou às vezes a gente está muito com muitas coisas na cabeça, né? Muitas preocupações, e não está conseguindo discernir aquilo que Deus está falando, né? E essas pessoas, elas vêm para nos ajudar nisso, né? Para a gente poder entender exatamente aquilo que Deus está falando, né? Muitas das vezes aconteceu várias vezes isso comigo, e eu pedi ajuda para essas pessoas e pude compreender o que Deus estava falando comigo, né? Algo meu que era para mim fazer, né? E a gente precisa dessas pessoas. Apóstolo, se o senhor quiser, pode tirar essa imagem daí, fixa aí, tá? Agora eu vou falar exatamente aquilo que o Dudu estava falando sobre os lados do cérebro, né? As funções, né, do cérebro, né? Essas funções, elas estão em cada lado do nosso cérebro, que é aonde que o Senhor colocou essas funções, né? Umas pessoas tendem a funcionar mais de um lado do cérebro, né? A nossa psicóloga aí está aí para confirmar isso. E outras pessoas tendem a andar mais no outro lado do cérebro, né? Apóstolo, se o senhor quiser, pode botar a imagem 3, por favor. Cérebro. Lógico. Às vezes, a gente acha estranho, né, quando as pessoas falam muito sobre o funcionamento do cérebro, né, na igreja, né? Amém, obrigado. Na igreja. Mas a gente precisa compreender o funcionamento do cérebro. É uma coisa que eu estou estudando agora, e assim, eu estou fascinada, e eu aconselho a você a procurar estudos sobre isso, sobre neurociência. Eu estou fascinada com isso, sobre a compreensão de como o cérebro funciona. E os estudos que eu estou fazendo, e todas as vezes que eu leio algo a respeito de uma função do cérebro, eu vejo a Bíblia nisso. Eu vejo exatamente a Bíblia naquele lugar. Então, eu aconselho você a começar a estudar sobre isso, procurar assuntos sobre neurociência, o funcionamento do cérebro. É incrível, gente, é incrível. Eu estou muito fascinada com isso. Mas vamos lá. Dentro da igreja, às vezes, a gente não compreende muito sobre isso, né? Como quando as pessoas começam a falar sobre o funcionamento do cérebro. Só que isso é uma coisa que Deus criou. A gente esquece disso, né? E ele colocou coisas lá dentro que a gente precisa aprimorar essas coisas. E esse estudo dos hemisférios do cérebro, ele é compatível com os princípios bíblicos, principalmente com a doutrina de Deus, com a doutrina que Deus dá a cada um de nós como os dons, né? Deus dá a cada um os dons diferentes. E nós precisamos entender isso aí, né? De forma particular e de como Deus deseja, né? A base disso está lá em Romanos, né, 12, de 6 a 8, e em 1 Coríntios 12, do 1 ao 12, que fala sobre os dons. Então, Deus vai nos usar, cada um de nós, da forma que Ele quer, o dom que Ele colocou em nós. Cada um de nós temos um dom. Aquilo que eu falei, cada um de nós fazemos parte de um quebra-cabeça. E nós, juntos, nós mostramos uma imagem. E essa imagem que está aparecendo aí, ela fala sobre isso, né? A gente pode notar, né? Está escrito aí,
você pode notar que o lado do esquerdo do cérebro trabalha mais com as funções analíticas, enquanto o lado direito ela processa funções intuitivas, criativas e visionárias, né? Assim, eu, Elaine, né, sou uma pessoa muito criativa, então eu uso muito o meu lado direito do cérebro. Para mim é natural usar o lado direito. Só que agora eu estou me forçando a usar o meu lado esquerdo do cérebro. Como, Elaine, você faz isso? Eu estou estudando mais, eu estou aprendendo mais a parte mecânica da coisa, como dar aula. Para mim era uma coisa muito difícil, gente, dar aula, sabe? Pegar um estudo e falar sobre isso, para mim era muito difícil. Eu estou aprendendo, né? E a parte lógica da coisa, eu via muito assim, a parte artística, né? Eu sou muito visual, né? E eu estou me esforçando a usar muito o lado esquerdo. E isso, com a questão de ser professor, hoje está me forçando a moldar o meu lado esquerdo. Assim, eu depois, vocês com calma, eu queria que vocês, eu vou botar essa imagem depois lá no grupo, vocês fazerem em casa, né, escrever num papel o que está escrito, né, como assim, detalhista, mecânico, substância, e você fazer escrever todas essas coisas que estão escritas aí, e colocar do lado se você usa ou não, né? Igual está escrito aí, os hemisférios do cérebro, né? Está escrito é o dominante, o meu lado dominante é o direito, que é a parte criativa, e o não dominante. Então, que em cada item desse aí, você colocar a letra E ou a letra D, para você se analisar e ver qual é a parte do cérebro que você mais está usando. Qual é a parte dominante, que você é natural para você, sabe? É natural. Você anda nisso, você flui nisso, a sua vida é nisso. Então, você vai ver. E o que você vai fazer? Você vai ver que o outro lado, que você não domina muito, é o lado que, a partir de hoje, você vai começar a fazer coisas para você dominar o seu outro lado. Que você possa usar os seus dois lados do cérebro juntos. Você precisa aprender a fazer isso, como eu estou aprendendo também. É difícil? Muito difícil, eu vou dizer para você. Porque para mim está sendo um desafio muito grande. Mas eu digo para você fazer isso. Faz essa listinha dessas coisas que estão escritas aí e escreva do lado se é dominante ou se não é dominante na sua vida. Para você fazer uma análise, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue estruturar, né, a parte analítica, né, aquilo que a gente aprende com aquilo que o Senhor nos revela, fala conosco. A gente consegue andar nos dois hemisférios, aprendendo mais sobre os dois hemisférios do nosso cérebro, a parte dominante e a não dominante, né? Tudo que está escrito nessa imagem foi que Deus nos deu. E às vezes nós só conseguimos usar uma porcentagem disso aí. E a gente precisa usar 100% disso aí. Nisso também Deus fala conosco, através também do que a gente aprende. Isso eu estou vendo na minha vida, né? O funcionamento, né, mais pelo lado do cérebro esquerdo, se acha mais assim o processo da revelação, o fluir mais. Ele é feito através de pensamentos,
né, estruturados, analíticos, aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente aprende, né, a gente investiga, assim, tudo muito cuidadosamente, né? Intelectual, no lado intelectual. O lado né? intelectual, o nosso lado intelectual, né? De uma forma assim, que as pessoas funcionam mais do lado. A maioria das pessoas, elas funcionam mais o lado direito do cérebro. Era o meu lado. Que elas tendem a ser mais como João. O exemplo que eu dou é João em Apocalipse. Quando o Senhor leva João aos céus e mostra para ele, revela tudo para ele o que vai acontecer. E João viu isso, né? Ele viu e ele conseguiu pegar tudo e escrever aquilo que foi revelado a ele, né? O fluir, né? Ele vem, né? Quando o Senhor nos mostra, né? Ele nos mostra no nosso espírito, ou ele mostra pela visão, você vê como João viu, né? Às vezes a nossa visão ela só é na mente, ela não é visual, assim, realmente como nós estamos vendo no nosso celular, essas coisas todas, mas é na nossa mente, né? Tem pessoas que têm visão aberta e vê realmente o que está acontecendo, mas tem pessoas que não têm, mas elas veem aqui dentro. Deus mostra elas aqui e elas conseguem escrever aquilo que Deus está falando com elas, né? Através da visão ou espiritual, ou a visão mesmo do que a gente vê aqui. Nessa ilustração que ela está falando aí, ele usa, João usou o lado direito, o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, né, com o lado criativo, o lado que desenvolve as visões e tudo, e ele jogou para o lado direito do cérebro. Ele pegou e usou o lado analítico. Ou seja, o Senhor fez com que ele usasse os dois lados do cérebro. Ele recebeu a visão e o Senhor fala para ele, João, escreve a visão. E ele usou o lado analítico também do cérebro. Ou seja, nesse conceito, Deus fez com que ele usasse os dois lados, de forma equilibrada, para que saísse da forma que o Senhor quisesse. Vai, pode falar. Isso aí. Então, a gente precisa aprender como o João fez. Ele viu, ele ouviu e ele escreveu. Então, ele usou a parte criativa, né? Ele mostrou, como Deus mostrou para ele todas as visões. Como se você, quando a gente lê, né, quando a gente está lendo o Apocalipse, pelo menos eu sou assim, como eu sou visual, geralmente leio o Apocalipse, eu fecho o olho e o Senhor ele traz à minha mente a imagem de como é aquelas coisas, né? Tanto que antigamente as pessoas falavam muito sobre os anjos, né? Os anjos, um anjinho de asinha, de argolinha na cabeça, e eu nunca via esse anjo de asinha assim com a argolinha na cabeça, um anjinho bonitinho, de cachinho dourado. Eu nunca via. Eu sempre via umas pessoas esquisitas, estranhas. Eu falava que eram os demônios. Aí uma pessoa uma vez falou para ela, não é o demônio. São anjos. A gente acha que os anjos são figuras perfeitas, como nossos olhos querem ver. Mas eles não são. Eles não são. Às vezes, eles nos aparecem como figuras humanas, como apareceu para Maria, né? O anjo Miguel e o anjo Gabriel. E eles às vezes aparecem para nós, mas a figura deles não é humana. Não é como a gente acha que eles são. Eles são seres celestiais de uma outra forma. E quando a gente vê, a gente acha que é demônio, mas não é. Às vezes não é. Existem também os anjos caídos também, que eles também são de formas esquisitas também. E a gente precisa discernir quem é quem. Olha só, e essa questão dessas duas revelações, uma não anula a outra, tá? O Senhor pode falar, pode revelar das duas maneiras. Deus pode revelar da forma analítica, né?
como foi falado primeiramente, Deus pode revelar plenamente, de forma analítica e bem desenvolvida, bem com um pensamento estruturado, e também pode usar de forma, como foi falado, desse lado criativo, de o Senhor dar visões, falar e a gente conseguir ouvir, e não impede, e tipo, as duas formas são válidas. Deus usa da maneira que Ele quer. Mas também o Senhor pode usar, como foi falado aqui, as duas formas juntas, para poder chegar num resultado de uma pura revelação de Deus. Isso não quer dizer que esteja errado. Eu recebi uma revelação de forma analítica, né? que eu estruturei, Deus me deu uma palavra, eu estruturei, passei para o papel, Deus me trouxe aquela palavra revelada lá, Deus me disse algo em cima daquela palavra. Tá perfeito, glória a Deus por isso, e Deus faz da maneira que quer, não está errado não, tá? A gente só está trazendo aqui o seguinte, que Deus pode fazer de formas independentes, ou o Senhor pode usar as duas coisas para poder trazer uma revelação plena daquilo que Ele está querendo transmitir, amém? O senhor está me lembrando agora de uma ocasião que, quando eu estava aprendendo sobre como ouvir, né, a voz de Deus, como identificar a voz de Deus, né, como identificar quando Ele está falando comigo, sabe? E uma coisa simples que aconteceu, eu tive um desejo, e eu não disse esse desejo para ninguém. Eu tive um desejo de comer um chocolate, um determinado chocolate. Eu só tive o desejo, estava dentro de mim. E eu não falei nada para ninguém, não falei para o Dudu, não falei para o Nicolas, não falei para ninguém. E eu fui para a igreja nesse dia. Quando eu cheguei na igreja, a menina que eu discipulava, ela chegou para mim, ela falou: Laine, eu tenho um negócio para você. Aí eu falei: o quê? Ela, toma aqui. Ela me deu um pacote e eu abri. Aí eu falei: cara, é sério isso? Ela falou assim: eu vou dizer para você o que aconteceu. Eu estava vindo para a igreja e eu estava passando pelo calçadão, e Deus falou para mim assim: entra na loja americana e compra o chocolate tal. E ela não sabia para quem era, o porquê, só que ela já sabia, e ela ouvia e ela fazia. Ela falou: eu fiz, o que eu fiz? Eu entrei na loja americana, comprei chocolate e vim. Quando eu estou chegando perto daqui da igreja, o Senhor fala para mim: você vai dar esse chocolate para sua discipuladora e vai dizer para ela que eu amo ela. Era só isso. Recebi uma palavra de conhecimento. Entende? Então, o que a gente precisa fazer? Quando Deus fala com você, pode ser uma coisa boba. Um simples chocolate que Deus fala para você comprar e dar para alguém. E para poder transmitir uma mensagem. E o que o Senhor falou para mim é que, mesmo quando eu não falo para ninguém, para alguém, o desejo está no meu coração, o que está dentro de mim, Ele está ouvindo. Mesmo que eu não diga com as minhas palavras, Ele está ouvindo tudo que está sendo dito dentro de mim. E Ele ama isso em nós. Ele ama isso. Ele ama ouvir o que você tem a dizer. Ele ama ouvir o que você tem a dizer a Ele. Porque quando a gente fala com Ele, Ele fala conosco. De alguma forma. Seja através do chocolate, seja através de uma palavra, seja através de uma oração, seja através de um abraço, seja de qualquer forma, Deus sempre fala conosco. Deus, Ele anseia ser o nosso amigo. Ele deseja que você reconheça a sua voz, para que você o conheça mais intimamente. Ele aguarda ansiosamente o momento e o dia em que você vai parar tudo para ouvir o que ele tem a dizer. Para estar com ele simplesmente, como eu disse no soaking, só para ouvir uma música, só para estar com ele. Sem agenda, sem horário, sem tempo, sem um tempo específico. Não, Jesus, só posso ficar aqui 1 minuto. Ele quer o seu tempo.
Para de fazer tudo o que você tem que fazer. Agenda na sua agenda. Coloca na sua agenda a hora. Uma hora específica. A gente agenda tantas coisas, como teve a aula hoje. Agendamos uma aula hoje. Você agenda uma célula, você agenda o culto, você agenda um curso, você agenda tudo. Por que a gente não agenda um horário para o Senhor? Como é que a gente quer aprender a ouvir Ele se a gente não tem um momento com Ele? Ele deseja que você ofereça a Ele todos os seus sentidos, tudo que você tem. Ele deseja que você entregue para Ele os seus sentidos físicos e os seus sentidos espirituais. Ele deseja de uma forma que você conheça Ele profundamente e mais intimamente. Ele deseja que você ande como essa imagem que vai vir agora, que eu vou pedir ao apóstolo para colocar a próxima imagem, apóstolo, que é a última. Ele deseja que você vive dessa forma, fora da caixa. Que quando a gente está numa caixa, a gente tem uma forma. Mas quando a gente está fora da caixa, a gente tem a forma dele. Do jeito dele, da maneira dele. De como ele quer fazer. A gente consegue ouvir claramente o que ele tem para falar. O que ele tem para ouvir. E o que ele tem para comunicar. Porque o Senhor, além de ele falar conosco, ele quer nos usar para comunicar ele a outras pessoas. Através dessa comunicação, a gente consegue mostrar para as pessoas quem é Jesus. Às vezes, numa comunicação, algo que Deus nos comunicou, e a gente fala para alguém, essa pessoa, ela começa a ver que Deus ama essa pessoa. Uma vez, numa aula dessa, porque essa é muito resumido, sabe, essa aula. Ela é bem resumida. E uma vez, numa dessas aulas, a gente fez uma ativação e eu disse para uma das alunas, que eu estava com ela, e Deus só falou para mim assim, fala para ela que eu vejo ela todas as vezes que ela entra no quarto dela e senta na cama dela e ela chora. E o Senhor me mostrou como era o quarto dela, todos os detalhes. E eu comecei a falar para ela os detalhes do quarto dela. E eu disse exatamente o que o Senhor falou para ela. Ela começou a chorar, que ela não conseguia parar. Porque ela falou que muitas das vezes que ela sentava na cama dela, ela queria desistir da vida dela. E ela entendeu que Deus amava ela e que ela precisava corresponder a esse amor, fazendo o que ele queria que ela fizesse. E hoje, isso tem uns 2 anos, hoje, ela voltou a fazer o que Deus tinha chamado ela para fazer, que era dançar. E ela dança, assim, de uma forma espetacular. Eu choro quando eu vejo ela dançar. Então, o Senhor, ele quer nos usar os dons que ele nos deu, seja a dança, seja a fala, seja o canto, seja a escrita, seja como você ensina, da forma que Deus chamou você, os dons que Deus colocou em você. Deus quer comunicar outras pessoas através de nós, mas nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer, para que possamos comunicar exatamente a mensagem dele. Uma coisa que a gente aprende na escola é que nós só somos os mensageiros. Nós pegamos a mensagem de Deus e nós entregamos a mensagem da mesma forma que nós ouvimos.
sem colocar nada no meio, sem querer entender a mensagem, porque às vezes nós queremos entender a mensagem, né? Nós queremos interpretar a mensagem. Não, Deus falou isso, então é só isso e isso. E a pessoa, ela vai entender aquilo que Deus está comunicando. Amém? Eu quero pedir a vocês... Quer falar? Só um instantinho. É isso que a Elaine está falando com relação ao que nós recebemos da parte do Espírito Santo de Deus. É um conselho que eu dou para todos nós, que nós, como seres humanos, a gente tende a querer a ajudar a Deus a fazer o que Ele está fazendo, né? É uma tendência humana, isso daí. A gente acha que Deus não é suficiente para fazer sozinho e a gente quer ajudar, a gente quer dar um empurrãozinho. Então, um conselho que eu dou para todos: aquilo que você receber do Senhor, entrega exatamente como você está recebendo. Deus não precisa da tua ajuda, Ele precisa da tua disponibilidade, que você esteja disponível. Entrega exatamente aquilo que o Senhor está te transmitindo, porque quando a gente tenta enfeitar o que Deus está nos dando, a gente acaba atrapalhando. Você coloca ruído na mensagem e acaba não chegando da maneira que é esperada pelo Senhor. Então, Deus transmite exatamente aquilo que a pessoa precisa, aquilo que ela está necessitando para aquele momento. Então, o que você receber do Senhor, entrega exatamente como você recebeu. Não precisa que você enfeite nada, não precisa que você faça uma alegoria em cima daquilo que você recebeu para ficar mais bonitinho. Não precisa. Deus não precisa disso. O Senhor precisa que você esteja disponível e obediente àquilo que Ele está transmitindo. É suficiente para que o Senhor acerte o alvo dele de maneira eficiente e eficaz. Então, transmita exatamente aquilo que você está recebendo, sem interferência. Amém? Isso vai ser eficaz. O Senhor vai agir de forma excelente. Porque a glória do Senhor, tudo para o Senhor, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. A gente não precisa enfeitar para a gente parecer que a gente está entregando algo bonitinho. Não precisa ser bonitinho, precisa ser eficiente e eficaz. E o que é eficiente e eficaz é aquilo que você recebe e você transmite da forma que você recebeu. E isso é eficiente e eficaz, porque vem do alto, direto, uma linha direto do alto para o coração daquele que está recebendo. Amém? Amém. Gente, a minha aula, nossa aula, ela já terminou, o que a gente tinha que falar. Se você quiser alguma coisa, depois a gente pode conversar, explicar algo melhor, né? Porque para a gente é um desafio fazer essa aula assim, online, que para mim é um desafio muito grande, né? A gente dá aula, mas a gente dá aula no presencial, né? A gente sempre está interagindo com as pessoas e dando oportunidade para as pessoas falarem também. Mas, assim, eu queria terminar, igual a gente termina na nossa aula, dando um deverzinho de casa. E eu queria, né, se pudesse, todos participassem, porque é algo, assim, incrível o que Deus faz com esse deverzinho de casa. Qual é o dever? Você vai escrever uma carta para uma pessoa, né, comunicando algo de Deus para essa pessoa. Você vai perguntar para o Espírito Santo o que ele quer comunicar para essa pessoa, só que você não sabe para quem é. Você vai escrever essa carta, você vai pedir ao Espírito Santo o que você tem que escrever nessa carta para essa pessoa, e você vai assinar com o seu nome. Você não sabe para quem é. O Espírito Santo, ele vai direcionar o que você precisa escrever. Não precisa ser textão, pode ser um textinho, não precisa ser algo muito grande. Faz do jeito que você achar que você deve fazer. Não é necessário ter uma carta de 50 linhas, não. Fala, escreve o que o Espírito Santo está comunicando a você, para você comunicar a outra pessoa. Amém? Então, espero vocês no nosso encontro, que nós vamos ter presencial, para que nós possamos fazer a dinâmica dessa carta no dia. Amém? Pessoal, obrigado pela atenção aí. Deus abençoe a todos. Tá bom? Apóstolo, tá com a palavra aí. Oi, pessoal. Olha, Dudu, Elaine, foi maravilhoso, maravilhoso. Amém. Muito obrigado.
Eu tenho certeza que foi assim extremamente esclarecedor para todo mundo essa aula. Com certeza não ficou devendo nada. Claro que a interação presencial ela acontece de uma maneira muito mais significativa, mas as explicações não ficou devendo nada para ninguém. Então, pessoal, por favor, não esqueçam de fazer atividade para a próxima aula, tá bom? A atividade é para ser entregue na próxima aula. Ela faz parte do treinamento, pessoal. Não é opcional. Oi. Após, só um instantinho, teve uma irmã aí que perguntou aí se a carta é só para quem está aqui na aula. Não. Você vai fazer a carta e lá na hora, no momento lá, você vai entregar. Até para quem não está aqui nesse momento, que vai estar lá presente também, Deus vai te direcionar para quem é, irmã. Não se preocupa, não. Mas pode ser para outras pessoas que não estão aqui no momento. Amém? Show de bola. Glória a Deus. Amém, pessoal? Então, vamos orar. Obrigado, Du. Obrigado, Elane, pelo tempo que vocês disponibilizaram, né, para estar aqui compartilhando, dividindo os depósitos que vocês têm. Foi muito poderoso mesmo. Então, pessoal, vou estar orando e aí a gente finaliza, tá bom? Tá? Amém. Pai, na autoridade do nome de Jesus, obrigado por toda a sabedoria, por todo o direcionamento que o Senhor deu ao Eduardo e Elaine. Peço, Espírito Santo, que o Senhor continue acrescentando para que eles possam ajudar a vida de outras pessoas. Que todo esse conhecimento possa fazer sentido na caminhada, na trajetória e no treinamento de todas as pessoas que estão presentes e aquelas que assistirão esse vídeo posteriormente. Que esse treinamento possa ser o início de muitas revelações, de muito discernimento para ajudarmos pessoas. No nome de Cristo Jesus. Amém, Amém. pessoal? Amém. 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 Dudu, Elane, fica só um pouquinho. Pessoal, vocês estão liberados, hein? Deus abençoe a todos. Um beijo, graça e paz. Amém. Fique na paz.